Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Sabe, amados, cada dia quando eu medito na palavra do Senhor, quando eu oro, eu percebo o quanto nós, povo de Deus, igreja de Deus, precisamos aprender mais de Cristo. E não só aprender, mas parecer mais com Cristo. Porque o cristianismo é isso, é você viver o reflexo de Cristo, você viver o testemunho de Cristo, ser a imagem e semelhança dele, nas suas ações, na sua forma de falar, na sua forma de pensar. Sabe, cada dia, quando eu vou me examinar, assim como diz a palavra, examine-se o homem a si mesmo, eu percebo que estamos totalmente longe ainda daquele nível de santidade, aquele nível de espiritualidade, de compreensão que o Senhor quer de nós. Porque ainda nós tropeçamos em muitas coisas. Tropeçamos demais. E o que me deixa mais preocupada é porque nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade. E esses tropeços, eles não poderiam acontecer. Porque nós somos o povo que levanta a bandeira do Evangelho. Nós somos o povo que levanta a bandeira da verdade. Mas como pode levantar a bandeira da verdade aquele que não vive na verdade? Quando eu falo que a religião não me representa mais, eu não estou afrontando aqui nenhuma religião ou invalidando o seu esforço, invalidando sua crença. Não. Quando eu digo que a religião não me representa mais, isso até escandaliza muita gente, mas eu não tenho medo de falar aquilo que o Senhor me chamou para falar. É que eu entendi ao longo da minha vida, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, que a religião, ela não me mudou. Eu não vou falar da vida do outro, porque eu não posso. Eu tenho que falar daquilo que eu tenho propriedade, que é a minha própria vida. A religião, ela não me mudou. Ela não mudou a minha vida. Ela não mudou o meu caráter. Pelo contrário, muitas vezes eu me justifiquei nela. Eu me escondi nela. Eu continuei com a mesma vida, eu continuei com o mesmo caráter, eu continuei praticando as mesmas ações e eu continuei tendo o mesmo coração. Quando eu entendi que quem me justificava era Cristo e que eu precisava era da palavra, era do Evangelho, era da verdade, e viver esta verdade, e que isso sim ia mudar a minha vida, isso sim ia mudar o meu caráter, isso sim ia me transformar em uma nova pessoa, eu despertei. E cada vez que eu leio a palavra, principalmente, aqui o Novo Testamento, o testemunho de Jesus, a sua caminhada, eu percebo o quanto a religião, ela não aproveita nada na vida de alguém se você não tem um coração entregue a Cristo, verdadeiramente. Hoje Deus me deu uma palavra aqui, falando em João capítulo 19, no verso 31, aquele momento em que o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança. Já não bastava ter crucificado um homem inocente, porque Jesus foi acusado, condenado, perseguido pela própria igreja.
da época, os judeus. E não bastava o que fizeram, toda a tortura que Jesus passou, foi sujeitado no momento da crucificação. Eles pediram que os romanos assegurassem a morte de Jesus. Mandaram que fosse quebrado as suas pernas, para tirar logo o corpo da cruz, porque já era sábado. Para que no sábado, os corpos não ficassem expostos na cruz. Porque, como era de costume, havia toda uma preparação para aquele dia do sábado. Então, para que os corpos não ficassem lá, aí você vê a santa hipocrisia da religião. Mataram Jesus, crucificaram Jesus naquela cruz, sem pecado, sem impureza, sem iniquidade, sem motivo de condenação. Ele estava ali morto naquela cruz. Mas no outro dia seria sábado, então para a gente não ver o que fizemos, porque sábado é um dia santo, é um dia onde você não pode fazer nada de errado, tudo tem que ser feito perfeitinho, tem que seguir uma doutrina, uma liturgia. Então vamos tirar ele aí, tira da cruz, tira ele de lá, que a gente não vê. Essa é a religião. Ela erra, ela condena, ela mata, ela aponta e esconde para não ver. Aleluia. Mandaram quebrar as pernas de Jesus. Só que a profecia precisava se cumprir, dizendo que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, quando o romano vai até Jesus, ele vê que Jesus já estava morto. Então, ele não viu necessidade em quebrar as suas pernas. Agora, você consegue perceber que, olha o ato de crueldade. Ou seja, se os outros dois que estavam na cruz, ao lado de Jesus, ainda estivessem vivos, suas pernas seriam quebradas. Além de estarem ali crucificados, as suas pernas tinham que ser quebradas. Só que o romano, quando vê que Jesus já estava morto, ele não viu necessidade em quebrar suas pernas. Então ele pega uma lança e enfia no lado de Jesus, para assegurar ali a sua morte, assegurar que não voltasse, que estivesse totalmente eliminado, porque é isso que os fariseus queriam fazer com Jesus naquela época, eliminá-lo. Porque de repente aparece alguém pregando um evangelho que ninguém nunca pregou. Aparece alguém pregando uma verdade que ninguém nunca pregou. Alguém confrontando o pecado, confrontando a religião da época. Porque havia uma hipocrisia, havia uma cegueira espiritual daqueles homens que se achavam santos e intocáveis, onde disputavam lugares nas sinagogas e ficavam ali fazendo suas orações repetitivas altamente perante o povo, mas não tinha verdade neles, não tinha mudança de vida. As pessoas que os ouviam estavam ali dia e noite, ouvindo eles, ninguém mudava de vida. O coxo continuava coxo, o cego continuava cego, o mudo continuava mudo, o leproso continuava sendo leproso e desprezado pela sociedade. Não tinha mudança de vida. As pessoas não eram libertas de seus espíritos opressores. Mulheres continuavam com fluxo de sangue sendo desprezadas pela sociedade. Não havia arrependimento, não havia transformação, mas eles continuavam ali, exercendo o seu papel, a sua liturgia. Aí vem alguém pregando uma verdade que ninguém teve coragem de pregar, confrontando o pecado e anunciando salvação, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Mas eles condenaram aquele homem, condenaram Jesus, mataram Jesus e
acharam que poderiam eliminar Jesus. Então, garante aí que ele seja eliminado. E não só isso. Quando perceberam que os rumores da ressuscitação, da ressurreição de Jesus aconteceu, e que os discípulos começaram a se espalhar, a pregar o evangelho a todos os lugares, eles queriam também eliminar os discípulos. Perseguiu cada um deles, apedrejou, torturou cada um deles, para que esconde essa falação desse Messias, porque é perigoso para a religião. É perigoso. Ouvir falar desse Messias é perigoso, pode corromper os nossos costumes. Porque é isso que a religião faz, ela não quer ouvir a verdade, porque pode corromper as suas doutrinas. Mas Jesus é verdade. Jesus veio para causar divisão no meio dessa religião da época, no meio dos fariseus, para revelar aonde estava o pecado. E outra coisa que me chama a atenção é que em Lucas capítulo 7, João Batista enviou os seus mensageiros para testemunhar e ver se verdadeiramente aquele que estava lá era Jesus. E para perguntar para ele: ei, você é mesmo aquele que há de vir? Jesus deu uma resposta: ide anunciar a João o que vocês viram e ouviram. O que vocês viram e ouviram. Ou seja, o que vocês viram? Cegos passaram a ver, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres, aos desprezados, aos pequenos da sociedade, foi-lhes anunciado o evangelho. Ou seja, além da palavra que foi pregada, eles puderam ouvir o evangelho, a verdade, a transformação. Além disso, eles puderam ver, os discípulos de João puderam ver as curas, os milagres, os prodígios e as maravilhas. Jesus falou: anuncia isso a João. Jesus deu apenas uma resposta: anuncia. E bem-aventurado aquele que não achar em mim nenhum tropeço, ou seja, aquele que reconhecer que eu sou o Filho de Deus. Já bastava responder isso a João, porque era algo totalmente novo, porque João estava atento, porque tinha religião, tinha os falsos profetas, com certeza apareceu muitas vezes falsos curandeiros, porque só curar, até o diabo cura. Sinais de cura aí, ó, até o diabo faz isso. Tem muitos satanistas aí que caminham sobre as águas, que flutuam, que operam sinais de cura, e não só isso, até homens de Deus, que um dia foram homens de Deus, que foi lhes dado o dom de curar, né, de orar e ministrar cura, hoje continuam aí ministrando cura. As curas acontecem por conta da fé também das pessoas, mas muitas vezes não estão nem em Deus mais. Não estou falando só disso, porque só sinais não garante nada. O que garante são testemunho, é a vida, é o caráter, é os frutos daquela pessoa. Então João queria ter certeza, João Batista queria ter certeza. Peraí, será se aquele que há de vir é esse aí? Jesus deu essa resposta. Jesus deu uma resposta que deve ser a resposta da nossa vida e nos servir de exemplo. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque se você não achar motivo de tropeço nele, significa que ele é o Cristo, que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é a verdade. Aleluia! Porque nós julgamos a árvore pelos seus frutos. O ministério de Jesus era completo. Não era só um ministério de palavra. Não era só um ministério de cura. Não era só um ministério de unção. O ministério de Jesus era um ministério de palavra, cura, unção, libertação, aquebrantamento, transformação. Porque esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é isso. É curar os enfermos. É as pessoas terem mudança de vida. Ter mudança nas suas casas, nas suas famílias. É as pessoas serem libertas dos seus pecados, libertas de maldições hereditárias, libertas de seus espíritos opressores. É as pessoas serem libertas dos seus pecados, iniquidades, suas fraquezas,
carnais, sexuais. E é a palavra, a verdade. É a pessoa viver a verdade, se alimentar da verdade, praticar a verdade, viver a verdade. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, quando eu falo sobre a religião, não estou dizendo para você desprezar a sua religião, não estou dizendo para você desprezar a sua igreja, não. Eu estou dizendo para você se fundamentar na palavra, no evangelho, no testemunho de Cristo, que era um testemunho que não tinha tropeço. Não era um testemunho corruptível, enganoso, que tinha imagem de santo. E na verdade não era santo coisa nenhuma. Como os fariseus, como os sacerdotes daquela época, não. Jesus era totalmente puro. Não havia acusação contra ele. Não havia motivo de acusação contra ele. Porque Jesus é a verdade. Eu estou dizendo para você se justificar nisso. Aleluia. Não se apegue à religião. Não se apegue a doutrinas religiosas. Se apegue ao evangelho. Ao testemunho de Cristo, ao que ele fez, ao que ele era, ao que ele é. Aleluia. A sua volta. Se apegue a isso. A viver a verdade, a viver uma vida justa. A temer ao Senhor. E a praticar aquilo que é reto. Porque é isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar a sua história. Não é a religião. Não é atos religiosos. Não é se esconder atrás da religião. Não, porque não vai mudar a sua vida. Não vai te dar salvação. Não vai transformar o seu caráter. Pelo contrário, você só vai continuar no engano, como os fariseus aqui dessa época. É uma palavra forte. Escandaliza. Mas Deus me chamou para pegar a verdade. E graças a Ele me deu um púlpito aqui para eu poder pregar a verdade. Porque talvez eu não teria oportunidade de pregar isso que eu estou pregando em muitos lugares. Mas Deus me deu um púlpito aqui. O canal Viver em Cristo é um espaço aberto, onde Cristo tem a liberdade de falar a verdade. Doa quem doer, porque ela é para mim também. Ela me confronta também. Medita nessa palavra de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Um ótimo dia. Fique na paz. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui, de volta, com Orando a Palavra de todos os dias. Deus abençoe seu dia.